Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje estou aqui para trazer para vocês um super tutorial onde eu vou ensinar vocês a desenvolverem essa luminária ou qualquer luminária que você queira desenvolver, tá? Eu vou ensinar para vocês desde como pegar uma imagem, transformar em um arquivo vetorial no formato SVG, exportar para o Fusion, fazer a modelagem, exportar para o Orca Slicer e fazer o fatiamento de maneira correta, tá? Eu vou ensinar aqui para vocês na impressão uma outra forma. Você vai poder imprimir em algumas camadas uma cor por vez. Então, fiquem até o final que vocês vão aprender muita coisa nova. Então, eu peço logo para você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para incentivar, para eu sempre estar trazendo para vocês coisas novas, coisas diferentes que você só vai encontrar aqui, tá? Então, para esse tutorial, eu vou utilizar o Inkscape, onde vamos fazer a conversão de uma imagem em um arquivo vetorial, vamos fazer o ajuste desse arquivo, vamos exportar e depois vamos trabalhar a modelagem lá no Fusion e fazer o fatiamento no Orca Slice. Então vamos lá, eu vou deixar o link para download de todos esses softwares que vamos utilizar. E então vamos colocar a mão na massa, vamos abrir aqui o Inkscape. Com o Inkscape aberto, essa aqui é a área de trabalho desse software, tá? Para você que já utiliza CorelDRAW, Illustrator, você pode fazer em qualquer um desses softwares. Esse aqui, a vantagem é que ele é gratuito, totalmente gratuito, e ele é tão poderoso quanto esses dois que eu citei. Primeiro vamos aqui importar uma imagem, vamos em arquivo, importar, ou utilizar aí a tecla de atalho Ctrl I. Eu vou primeiro pegar essa imagem aqui para mostrar para vocês uma base aí de conversão de uma imagem em um arquivo vetorial. Vamos abrir. Aqui nessa caixa de diálogo vamos clicar OK, vamos deixar como padrão. Aqui eu tenho essa imagem, eu pego ela, eu puxo para o lado, é um formato de imagem. Inclusive aparece aqui para mim ao lado nessa barra de ferramentas lateral. Agora vamos fazer a conversão dela em um arquivo SVG, clicando aqui em caminho, traçar bitmap. Aqui ao lado eu vou selecionar em modo de detecção limite de brilho, tá? Para vocês, ela vai estar como padrão mais ou menos assim, nessa barra aqui limiar 4.6, e a imagem ela vai parecer assim, escura, uma parte muito escura e uma parte branca, né? Sendo que ela vai aparecer preto e branco. Então eu vou ensinar para vocês da maneira mais fácil de converter uma imagem a um arquivo vetorial para trabalharmos lá no Fusion. Você vai apenas puxar aqui em limiar para a esquerda até você perceber que você vai poder utilizar o seu arquivo para modelagem. Vamos deixar aqui um formato parecido com esse aqui. E aqui em limiar vai ficar mais ou menos em 0,27, 0,26, tá? Então vamos clicar aqui em aplicar. Ao aplicarmos, eu já tenho essa imagem convertida em um arquivo vetorial. Eu vou selecionar e vou excluir com a tecla Delete. E aqui eu tenho o arquivo vetorial. Eu vou apagar, porque não é essa imagem que eu vou utilizar para o restante do vídeo. Eu vou novamente em arquivo,
importar e eu vou pegar aqui a logo da Z3D Print. Eu vou abrir, vou clicar OK e aqui eu tenho a logo da Z3D Print e aqui eu já tenho a configuração que acabamos de fazer, que é limite de brilho, limiar em 0,27. Eu vou aplicar. Percebemos aqui ao lado que esse círculo verde ele vai sumir. Eu vou aplicar assim mesmo. Eu vou selecionar a imagem, eu vou excluir e eu já tenho aqui a parte principal convertida em um arquivo vetorial. Agora, vamos fazer os detalhes dessa logomarca para exportarmos lá para o Fusion do jeito que ela vai ser modelada, que vai facilitar bastante a modelagem. Eu vou clicar aqui na ferramenta Elipse Arco. Eu vou clicar aqui no canto da imagem da tela. Eu vou puxar. Você percebe que ela vem em formato de elipse, tanto quando eu puxo para baixo quanto eu puxo para o lado. Vou tentar trazer ela bem na diagonal, mas mesmo assim ela não vai ficar um círculo perfeito. Para isso, eu vou ter que segurar a tecla Ctrl, tá? E agora eu vou puxar e ela vai ficar uma imagem, um círculo perfeito. Então agora eu vou aqui na ferramenta Seletor. Sabendo que a mesa de impressão que eu vou utilizar para fazer a impressão da luminária, ela tem no máximo, ela imprime no máximo 22 por 22 centímetros. Então aqui eu vou deixar um pouquinho menor, eu vou deixar com 20 centímetros. Então eu tenho aqui as opções, né? Eu tenho largura e eu tenho altura aqui em cima na barra de ferramentas superior. E eu tenho um cadeado aqui, ele vai estar aberto. Você vai clicar nele e agora você vai poder, em qualquer um desses campos, em largura ou altura, você vai poder clicar e vai digitar aqui 200. Por que 200? Porque o Inkscape aqui ele está trabalhando em milímetros. Podemos inclusive ver aqui do lado, tá? Milímetros. Agora que eu tenho o círculo no formato que eu vou imprimir, eu vou enviar esse círculo para trás da logomarca, clicando aqui, enviar para a base ou a tecla de atalho End no teclado. Esse círculo que vai ficar no final, eu vou deixar ele na cor preta. Vocês vão já entender por quê. Agora eu vou com o círculo selecionado aqui com a ferramenta Seletor, eu vou selecionar o círculo, eu vou clicar Ctrl D no teclado, ou eu posso vir aqui em editar e duplicar. O Ctrl D ele serve para duplicar o objeto selecionado. Então eu tenho aqui o objeto duplicado, eu vou atribuir uma cor para ele e eu vou atribuir uma cor branca. Esse círculo branco em cima do círculo preto, eu vou deixar uma borda de 2 centímetros. 2 centímetros não, de 2 milímetros. Que eu quero que fique uma borda preta, que vai ser a borda lá da nossa luminária. Então eu venho aqui em largura ou em altura, eu vou clicar 2 vezes e eu vou digitar aqui 198. Ó, aqui ele diminuiu e eu consigo ver o outro círculo por trás do círculo branco, tá? Novamente com o círculo branco, eu seleciono ele, Ctrl D no teclado. Agora vamos digitar aqui, tanto em largura como altura, tanto faz, 180. E eu vou colocar a cor verde aqui na barra de cores, aqui embaixo. Agora, eu vou selecionar todos eles com a ferramenta Seletor. Eu vou clicar aqui em cima no canto, eu vou puxar para baixo até a seleção cobrir todos os objetos. Lembrando que eu estou tentando ensinar da maneira mais
clara possível. Uma maneira que todo mundo consiga entender, até quem está trabalhando pela primeira vez com o software. Então agora vamos aqui em Objeto, aqui embaixo Alinhar e Distribuir. Vai aparecer as opções aqui de alinhamento aqui na lateral. Relativo a, vamos colocar página. E aqui embaixo, centro no eixo vertical, vamos clicar. E aqui mais embaixo, centro no eixo horizontal. Então eu já tenho aqui o formato da luminária. Só falta a logomarca, né, que ela ficou por trás. Então, sabendo que podemos selecionar todos e vamos ver que ela se encontra aqui nessa seleção. Então, vamos criar uma seleção em volta dela, clicando aqui, onde vamos selecionar apenas ela por trás. Vamos agora aqui na ferramenta, na barra de ferramentas superior, onde temos a opção enviar para o topo ou a tecla de atalho Home no teclado. Agora eu tenho aqui a logomarca na frente. Eu vou com ela selecionada, eu tenho as opções aqui de dimensionamento nos cantos, para cima ou para o lado. Eu vou aqui no canto, eu vou puxar até que ela fique no tamanho razoável dentro aqui do nosso círculo. Agora eu posso me certificar que ela está alinhada. Eu posso, segurando o Shift com ela selecionada, seleciono a parte verde ou qualquer uma outra parte e eu venho aqui em centro no eixo vertical. Eu já estava bem centralizada. Então eu tenho aqui modelado já o arquivo vetorial a nossa luminária. Agora eu vou mostrar para vocês como você vai fazer para salvar esse arquivo e depois importar ele lá no Fusion, tá? Vamos apenas aqui em arquivo, salvar como. Por padrão, o arquivo do Inkscape ele já é um arquivo SVG, tá? Então aqui eu vou procurar o diretório para salvar. Aqui em arquivo, inclusive, eu já tenho a conversão dessa luminária. Eu vou excluir aqui luminária atual e eu vou salvar como luminária atual. Eu vou salvar. Pronto, agora podemos abrir o Fusion e vamos trabalhar a modelagem desse arquivo. Vamos abrir o Fusion. Com o Fusion aberto, eu tenho aqui a barra de ferramentas superior com as opções de sólido selecionada e aqui ao lado projeto. Eu vou aqui nessa opção inserir, eu vou inserir SVG, eu vou aqui inserir do meu computador e aqui eu vou pegar luminária atual. Eu vou clicar em abrir. Ao clicar em abrir, aparece essa opção de planos, né, para eu selecionar um plano de trabalho. Cada plano desse corresponde a uma vista. Por exemplo, aqui nesse cubo, eu posso verificar que o plano ZX é o plano frontal. Então, o plano XY é o plano de base. E o plano ZY é o plano esquerda ou direita. Então eu vou utilizar, para fazermos a modelagem dessa luminária, o plano XZ, que é o plano frontal. Então vamos clicar aqui nesse plano. Automaticamente ele vai trazer o nosso arquivo para o plano selecionado. E aqui percebemos que ele veio de ponta cabeça. Eu posso corrigir dependendo de como ele veio. Eu posso rotacionar clicando aqui nessa bolinha. Eu posso escalonar ele por aqui, mas não é o que a gente vai fazer. Eu posso mover ele nessa opção. Aqui eu posso mover para qualquer uma das laterais, aqui para cima ou para baixo.
e aqui eu posso espelhar ele para a lateral e espelhar para baixo. Então eu vou espelhar para baixo. Agora eu tenho o nosso arquivo SVG do jeito que eu quero. E agora vai um pulo do gato aí. E quando exportamos o nosso objeto lá do Inkscape, ele vem com uma escala diferente do que colocamos lá. Então eu vou ensinar para vocês como corrigir essa escala clicando aqui em escala do plano. Você vai digitar 3.7952 e vai clicar OK. E aqui na paleta de esboço, você vai poder concluir o esboço. Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui com a ferramenta cota de esboço. Eu vou selecionar aqui o círculo mais externo e vamos perceber que o nosso arquivo ele veio lá do Inkscape bem próximo do que colocamos, né? 200.829. 200.8. Então ele veio bem aproximado lá. Então quando você ajusta a escala, você vai ajustar também o tamanho aí do seu arquivo SVG. Agora vamos nos certificarmos que todos as nossas linhas elas estão fechadas. Clicando aqui. O que é isso? Se a linha ela estiver aberta, você não vai conseguir fazer a extrusão para transformar essas linhas em um objeto 3D. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu seleciono essa parte aqui, eu vou poder fazer a extrusão dessa parte que fica mais escura. Mas se ela estiver aberta, por exemplo, eu vou apagar aqui essa linha. Se ela estiver aberta, eu não vou conseguir fazer a extrusão dessa parte. Então, é por isso que temos que nos certificar. Eu vou digitar aqui Ctrl Z. Se por acaso vier aberta alguma parte aí do seu arquivo, você vai poder vir aqui em linha e vai poder fechar, criando uma linha aqui na parte que veio aberta, tá? Então aqui eu vou me certificar que todas as partes estão fechadas. Isso aqui facilita muito na hora da modelagem. Eu me certifiquei que todas as partes estão fechadas. Então agora eu vou concluir o esboço clicando aqui na paleta de esboço em concluir o esboço. Agora sim vamos começar a modelagem, tá? Eu vou mostrar para vocês praticamente uma ferramenta, que é a ferramenta aqui de extrusão. Você vai selecionar essa ferramenta e vamos trabalhar uma cor por vez. Vai aparecer para vocês essa caixa de diálogo aqui da ferramenta extrusão. Vamos começar a extrusão por qualquer cor. Eu vou começar aqui pela cor verde. Então vamos selecionar todas as partes onde vão ser verde ou a cor que você estiver modelando aí no seu projeto, tá? Eu vou selecionar e aqui em distância é a distância que eu vou fazer essa extrusão. Como eu vou utilizar para a impressão essa parte com 3 camadas, cada camada eu vou utilizar a altura em 0.2, eu vou colocar aqui 0.6. E aqui em novo corpo, vamos clicar e vamos colocar aqui novo componente. Vamos clicar OK. Temos agora a parte verde modelada e aqui do lado apareceu o nosso componente. Eu vou clicar nele, eu vou clicar novamente e eu vou renomear. Eu vou colocar verde. Essa parte aqui é uma parte de organização. Para projetos pequenos, não faz tanta diferença, mas eu sempre gosto de organizar as coisas. Então, é sempre bom você se organizar porque facilita, principalmente para projetos grandes. Você vai saber por que quando formos fazer lá o fatiamento no Orca Slice. Então, agora aqui em esboço, vamos aqui na setinha, vamos clicar. E aqui onde tem um olhinho cortado, vamos clicar, porque ele ocultou o nosso esboço. Vamos trazer ele de volta. Já tenho a parte verde.
Agora vamos clicar aqui na ferramenta extrusão novamente e vamos extrudar a parte branca ou a parte preta, tanto faz. Eu vou clicar aqui na parte branca. Novamente eu venho aqui 0,6 milímetros. Aqui em operação, novo componente. Ok. Vamos renomear aqui branco. Vamos novamente aqui em extrusão. Agora a parte preta do nosso desenho. Vamos selecionar todas as partes, aqui a borda. Para dar o zoom na imagem, é o scroll do mouse, tá? Você pode rolar, zoom in, zoom out, tá? Para rolar para baixo, rolar para cima. E para mover o desenho na tela, você aperta o scroll do mouse e move ele. Aí você vai conseguir mover o objeto pela área de trabalho. Então agora a mesma coisa, né? Aqui na ferramenta extrusão, vamos colocar uma distância de 0,6 e aqui em operação, novo componente, vamos clicar OK. Vamos aqui no componente, clicar uma vez, clicar novamente, vamos colocar aqui preto. Agora vamos ocultar o nosso esboço. Temos aqui o formato da nossa luminária. Vamos agora atribuir cores a essa luminária. Vamos clicar no teclado a letra A. Vai aparecer para vocês esse menu aqui, que é aparência. Ele pode vir bem aqui no cantinho, assim. Então é só você clicar aqui na setinha para o lado que ele vai aparecer, tá bom? Então aqui eu vou mostrar para vocês. Ele vai vir assim, né? Deixa eu mudar aqui a câmera. Ele vai vir assim. Então aqui você tem algumas pastas com alguns tipos de materiais. Eu recomendo você vir aqui em tinta. Isso aqui não vai fazer diferença lá na hora de você configurar para impressão. Então você vai vir aqui em tinta com brilho e aqui você tem algumas cores básicas. Então o que vamos fazer? Temos duas opções. Podemos puxar aqui a cor, o branco, podemos arrastar ele até aqui a parte branca, ou podemos arrastar ele aqui, que eu acho melhor, diretamente no componente. E eu vou mostrar por que para vocês. Puxei aqui a parte branca no componente, ficou branco. Eu venho novamente aqui na ferramenta aparência. E agora eu vou aqui no verde. Eu vou mostrar para vocês por que é melhor puxar direto lá para o componente. Eu vou puxar o verde. E eu vou colocar o verde aqui na parte verde. Ele ficou verde apenas aqui. Ele vai colocar a cor nos vértices fechados. Então, por isso que eu indico você puxar aqui o verde. Eu vou puxar, vou levar até aqui o componente verde. Vai aparecer essa opção, porque eu já tinha colocado aqui um verde. Ele vai pedir para eu remover ou para eu manter aplicado no escopo. Eu vou manter. Aqui você tem toda a parte verde. Foi atribuída a cor, né? Quando eu puxo diretamente para o componente. Então é por isso que eu prefiro fazer assim. Então vamos pegar aqui a parte preta e vamos trazer aqui até o componente preto. Então aqui você já vai ter um desenho que você já vai poder estar mostrando aí para o seu cliente, para ele ver como que vai ficar o trabalho dele depois de pronto. Então agora vamos fazer as outras partes aí da nossa luminária. Vamos girar esse desenho segurando o Shift, apertando o scroll do mouse. Temos aqui, podemos navegar em uma órbita, né? Então vamos mostrar aqui a parte de trás do nosso objeto que estamos modelando, para facilitar aí o restante da modelagem. Agora vamos puxar aqui a borda. Vamos novamente aqui nessa ferramenta,
Mas primeiro vamos trazer o nosso esboço aqui, clicando aqui no olhinho cortado, vamos desocultar o nosso esboço, ele vai aparecer aqui. Vamos aqui na ferramenta de extrusão. Eu falei para vocês que iríamos utilizar bastante ela. Aqui. Vamos selecionar aqui a borda, essa borda na lateral. E temos aqui também outra opção para fazermos a extrusão dessa borda. Podemos puxar por aqui, tá? Podemos inserir um valor aqui nessa caixa de diálogo, 30. E aqui também em distância, tá? Também podemos atribuir aqui em distância esse valor. E aqui em operação, vamos deixar uma operação de união mesmo, tá? De união. Então vamos clicar em OK. E essa parte ela se uniu à parte preta. E eu posso vir aqui no componente preto, aqui no olhinho que eu tenho no lado aqui. Posso clicar e ele vai ocultar todas as partes pretas do nosso objeto. Então aqui eu já tenho mais uma parte aqui da nossa luminária pronta. Então vamos agora trabalhar uma tampa, né, para colocarmos aqui por trás da nossa luminária. Então para fazer isso, agora vamos aprender uma ferramenta nova. Vamos selecionar aqui essa borda. Vamos aqui em criar esboço. Lembrando que eu estou tentando mostrar para vocês da maneira mais prática. O objeto ele foi para o lado aqui, vamos girar o scroll do mouse. Temos aqui a nossa luminária vista por trás, porque o plano de trabalho agora vai ser aquela borda que selecionamos. Então vamos aprender aqui uma nova ferramenta. Vamos aqui em criar, projeto, incluir, projeto, ou a letra P do teclado. O que eu vou fazer? Eu vou criar um esboço em cima desse esboço, em cima dessa borda, tá? Eu vou clicar aqui e eu vou deixar a ferramenta de projeto com essas configurações aqui que vocês estão vendo. Filtro de inspeção e vínculo de projeção selecionado. Eu vou clicar OK. Agora eu tenho um esboço criado em cima dessa borda. Podemos ver aqui o esboço 2. E eu vou fazer algumas modificações nesse esboço. Porque eu quero fazer um ressaltozinho nessa tampa. Então vamos clicar aqui em deslocamento. Vamos clicar na parte interna do nosso esboço. Aqui podemos puxar o esboço para fora ou para dentro, é o que vamos fazer. Eu percebo que para dentro é um valor negativo. E eu vou deixar aqui um espaço entre o ressalto da tampa e a nossa borda, para não ficar muito apertado na hora de fazermos a colagem. E também para evitar quebrar, né? Se ficar muito apertado, você pode forçar e quebrar aí a sua luminária. Então aqui para mim funciona muito bem 0,08 milímetros. Vamos clicar. Podemos clicar OK ou Enter no teclado. Eu vou clicar OK. Aqui eu tenho uma bordazinha, um espaço que eu vou deixar. Agora vamos novamente aqui na ferramenta deslocamento. Vamos clicar na parte interna aqui da borda, porque não podemos criar um deslocamento de um deslocamento, né? Se eu clicar aqui, ele vai dar uma mensagem de erro aqui, ó. Então temos que puxar aqui o deslocamento dessa parte interna lá do nosso esboço. Então eu vou puxar novamente para cá. Eu vou criar aqui um ressalto com 0,1
0,6 milímetros. 0,6 milímetros tá bom. Eu vou clicar OK. Agora vamos concluir o esboço. Para facilitar, eu vou rotacionar, como se estivéssemos vendo de frente. Eu venho aqui nos componentes verde, eu vou ocultar, clicando aqui no olhinho, branco e preto. E vou ocultar também o esboço 1. Eu não vou mais utilizar. E aqui temos o formato da tampa e o ressalto que eu quero fazer. Então vamos agora fazer a extrusão dessa tampa. Vamos clicar aqui na ferramenta de extrusão. Vamos selecionar ela por completo. Vamos ter que fazer essa extrusão para trás, tá? Eu vou puxar aqui só para vocês verem que eu estou puxando para trás. Para trás é um valor positivo. Então eu vou deixar essa tampa com 2 milímetros. Vamos aqui em novo componente. Eu vou clicar OK. Novamente ele ocultou o esboço. Eu vou trazer o esboço de volta, clicando aqui no olhinho. E aqui em componente eu vou renomear esse componente para tampa. Agora vamos dar um zoom na nossa peça. Aqui na parte do ressalto, vamos em extrusão. Vamos clicar aqui nesse espaço maior. E vamos aplicar um valor negativo, né? Eu vou puxar aqui essa parte. Eu vou colocar aqui menos 2 milímetros. E aqui em operação eu vou deixar unir. Agora sim eu posso ocultar o esboço. E temos aqui a nossa tampa modelada, tá? Você pode colocar aí, se você quiser colocar um pouquinho maior essa borda, você pode fazer do seu jeito. Para mim está funcionando assim, eu vou continuar fazendo assim. Então agora vamos apertar o A no teclado de aparência e vamos atribuir uma cor a essa tampa. E a cor preta também. Agora eu vou trazer de volta todos os objetos ocultos. Preto, branco, verde. E temos aí a nossa luminária modelada. Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando aqui o furo para colocarmos a nossa fonte, né? Para alimentar aí a fita de LED quando colocarmos ela por trás aí por dentro aí da luminária. Então, para fazer um furo temos também algumas opções. Eu vou tentar mostrar a opção que eu considero mais fácil. Vamos aqui criar um esboço. Temos aqui os planos que eu falei para vocês, né? O plano ZX, XY, ZY. Vamos criar esse esboço aqui no plano como se fosse a base, aqui embaixo da nossa luminária. Eu vou clicar aqui. Você vai criar esse esboço no plano que você quiser fazer o furo. Como eu vou fazer o furo aqui embaixo, eu vou criar aqui nesse plano. Vamos selecionar. Aqui eu tenho a visão como se eu estivesse vendo de baixo a nossa luminária. Para facilitar, eu vou vir aqui em configuração, configurações de exibição, estilo visual, estrutura de arame. Aí eu posso visualizar melhor aqui a nossa luminária. Então aqui em linha, eu vou clicar em linha. E aqui na paleta de esboço, eu vou clicar em construção. Vamos criar uma linha de construção. Então aqui, com a linha iniciando aqui na borda da nossa luminária, eu vou clicar para puxar essa linha. Eu vou puxar ela em linha reta. Como eu sei que a nossa luminária tem 20 centímetros, eu vou digitar aqui 100 milímetros, que é 10 centímetros, que eu quero pegar aqui o meio da luminária. Agora eu vou novamente em linha
e eu vou puxar uma linha aqui para baixo com 20 milímetros. Agora vamos pegar aqui um círculo por diâmetro central e vamos clicar aqui nesse ponto, tá? Mas antes vamos aqui em desabilitar as linhas de construção. Vamos clicar aqui na ponta da nossa linha e vamos arrastar para o lado, tá? Eu vou digitar aqui 8 milímetros, que é o tamanho que eu trabalho aqui com os meus conectores. Aí você vai medir o conector, vai ver o tamanho que ele tem e vai colocar o diâmetro aí que você tiver disponível. Então eu vou clicar OK. Eu vou concluir este esboço. Vamos voltar lá segurando o Shift, sempre lembrando, puxando com o scroll do mouse selecionado. Vamos novamente voltar aqui em configuração de exibição, estilo visual, sombreado com arestas ocultas. Aqui embaixo eu tenho o nosso círculo, onde vamos utilizar para fazer o furo aqui na nossa luminária. Tá? Lembrando que essa maneira que eu estou utilizando é a maneira que eu achei mais fácil, mas existem outras maneiras também. Vamos agora aqui em extrusão, até para a gente utilizar bastante essa ferramenta extrusão e nunca mais esquecer. Vamos puxar aqui na setinha até ela atravessar a nossa borda. Automaticamente aqui em operação vai aparecer cortar. Então, como eu sei que ela já atravessou a borda, eu posso clicar OK e vamos ter o furo aí na nossa luminária. Bom? Então, a modelagem ela está pronta da nossa luminária. Vocês percebem aí que é bem tranquilo fazer essa modelagem. Agora vamos exportar esse arquivo para trabalharmos lá no Orca Slice. Eu vou ensinar aqui uma maneira de exportar. Vamos exportar por partes. E lá no Orca Slice você vai saber por que eu exportei dessa maneira. Vamos ocultar aqui a tampa. Eu vou exportar essa parte aqui da luminária separado. Vamos aqui em arquivo, exportar. Vamos escolher aqui o tipo de arquivo, vamos escolher STP STEP, tá? Aqui o diretório onde vamos salvar. Eu já até tenho aqui salvo uma luminária Z3D. Eu vou colocar aqui o nome, vou colocar o mesmo nome, só que eu vou colocar atual, tá? Do lado. Só para a gente saber que é o arquivo que eu acabei de modelar. Eu vou salvar. Aqui eu vou exportar. Agora eu exportei essa parte aqui como .step. Vocês vão saber depois por quê. E agora aqui a tampa eu vou exportar ela separada. Eu vou desocultar, clicando aqui no olhinho. Vou clicar somente na tampa. Aqui no componente tampa com o botão direito do mouse. Exportar. Aqui eu vou exportar esse objeto tampa como um objeto. Eu vou fazer diferente. Eu vou clicar aqui, salvar como malha, que é para vocês aprenderem duas formas de exportar aqui os seus objetos. Mas é claro que essa parte com várias cores você sempre vai fazer da maneira que eu mostrei, como step. Aí aqui você vai exportar a tampa no formato STL binário, tipo de unidade milímetros, refinamento médio, que é uma modelagem simples. Vamos clicar OK. E aqui eu vou escolher um diretório para ela. Ela já está no diretório que eu quero. Tampa atual. Eu vou clicar em salvar. Pronto, agora exportamos aqui
o nosso modelo, né, a nossa luminária. Agora vamos fazer a configuração lá no Orca Slice. Com o Orca Slicer aberto, vamos primeiro escolher a impressora que vamos utilizar para fazer o nosso fatiamento. Eu vou utilizar aqui a Creality Ender 3 V3 SE, tá? Aí você vai selecionar a outra impressora que você estiver disponível, com ela devidamente configurada, calibrada. Se você não assistiu aí os vídeos de calibração, você pode procurar aí no canal e você vai encontrar como fazer a calibração da sua impressora de maneira correta utilizando o Orca Slice. Então, como sabemos que a nossa peça ela possui três cores, vamos utilizar três tipos de filamento. Três tipos não, né? Que eu vou trabalhar com PLA. Vamos escolher aqui três filamentos aqui em filamento. Vamos clicar duas vezes, né? Aqui agora temos três filamentos. Se você estiver trabalhando com uma peça com 10 filamentos, você vai criar 10 filamentos aqui. Como eu gosto de trabalhar organizado, então eu vou atribuir aqui cada um desse filamento a uma cor que vamos utilizar lá na nossa luminária. Então aqui eu já tenho a cor branca, aqui no 2 eu vou colocar a cor verde e no 3 a cor preta. Então aqui eu vou configurar a altura de camada, né, em 0.2, tanto na camada inicial quanto nas outras camadas. Eu não vou entrar em detalhes aqui na espessura, aqui na espessura das linhas, porque isso aqui você vai aprender como fazer nos outros tutoriais para fazer as configurações de maneira correta. E agora vamos importar a nossa peça. Vamos aqui em adicionar. Temos aqui a luminária atual. Foi a luminária que acabamos de exportar. Eu vou clicar em abrir. Ela veio aqui para a gente dessa maneira. Vamos colocar ela com essa parte aqui virada para a mesa de impressão. Temos duas maneiras de fazer. A primeira é com a ferramenta Rotate. Podemos selecionar e fazer a rotação aqui no eixo X. Lembrando que quando eu faço a rotação, se eu encosto a ponta do mouse nessas linhas, eles são magnéticos, então ele vai fazer uma rotação aqui perfeita, né, de acordo com o ângulo que eu quero. Por exemplo, aqui 90 graus. Aí ele já ficou corretamente aqui na mesa de impressão. E também eu vou apertar Ctrl Z. Eu tenho essa opção aqui, que é Lie on Face. Com o objeto selecionado, eu clico nessa ferramenta e eu tenho aqui as faces para eu selecionar que eu quero que fique voltada para a mesa de impressão. Eu vou clicar aqui. Agora, aqui em Process, ao lado de Global, onde temos Objects, vamos selecionar. E agora eu posso ver aqui o quão importante é a organização, né? Eu tenho aqui os layers que exportamos com o objeto Step, todos eles na ordem, né? E com o seu devido nome aqui do lado, verde. Então isso aqui vai facilitar para eu atribuir aqui os tipos de filamento. Aqui em verde, no layer verde, eu vou clicar aqui no 1 e vou atribuir o filamento verde. Aqui em branco já está. E agora em preto, aqui colocamos a cor preta, né? O filamento preto. O objeto ele se encontra de ponta cabeça. Eu acho que eu tenho algum tipo de toque. Eu vou selecionar, eu vou girar. Eu gosto de ver aqui certinho, né?
sem ficar como se estivesse de cabeça para baixo. Então aqui temos a nossa peça quase configurada. Então agora que vem os pulos do gato, você vai selecionar a sua luminária, a sua peça qualquer. E aqui na barra na barra de ferramentas superior, você tem aqui Split to Objects. Você vai clicar e você vai separar esses objetos aqui. Cada layer vai se tornar um objeto separado. Aqui você tem controle apenas dos objetos por inteiro. Se eu clicar aqui, todos eles vão ocultar. E eu quero ter o controle sobre cada um. Então eu vou clicar aqui, Split to Objects. E agora eu tenho controle sobre cada um. E eu posso fazer aqui o pulo do gato que eu quero mostrar para vocês. Eu vou ocultar aqui a parte preta, que eu vou deixar por último. Vocês vão saber por quê. E eu vou ocultar a parte branca. Eu vou imprimir primeiro a parte verde. Vamos fatiar. Eu tenho aqui 3 camadas de impressão. Agora, vamos configurar lá em impressora. Click to Edit Presets. Eu vou clicar aqui do lado. E aqui eu tenho algumas configurações. Vamos aqui primeiro em Machine G-Code. Aqui em End G-Code você vai procurar pelo M140, por essa linha de código aqui. Você vai comentar essa linha de código colocando ponto e vírgula na frente. Por que você vai fazer isso? Porque quando você imprimir a parte verde, você não vai querer que a mesa da sua impressora ela esfrie e a sua peça se descole. Então você vai comentar aqui, porque isso aqui, quando termina a impressão, faz com que a mesa esfrie. E agora aqui em Extruder, você vai clicar e aqui em Z-Hope, Win Retract, onde temos que é a mesma função do Z-Hope, você vai colocar para o bico se deslocar a uma altura acima das 3 camadas que vamos imprimir, que vai dar no total de 0,6, mas eu vou deixar uma margem aí, uma margem boa, eu vou colocar 1 milímetro. Vamos fechar, vamos fazer aqui o fatiamento. Eu vou ativar aqui o Travel para vermos o deslocamento e vamos ver que o bico ele vai se mover a essa altura, né? Como criamos lá, a 1 milímetro. Poderíamos nem fazer aqui para essa primeira impressão, mas é bom configurar logo no início para depois você não esquecer, e se você esquecer vai ser um problema, porque inclusive você pode danificar, né, a sua extrusora, porque o bico ele vai tentar imprimir na altura da primeira camada, e uma camada bem espessa dessa aqui ele vai travar aqui, vai fazer aquele estrago. Então prestem bastante atenção nessas configurações para você não cometer nenhum erro, tá? Faça aí o tutorial e faça os testes primeiro para você se certificar que o bico ele não vai raspar aí nas suas impressões. Então agora eu tenho essa parte aqui pronta. Eu vou exportar o G-Code. E aqui você vê também que toda aquela organização ela é válida, né? Eu já venho aqui verde, PLA 42 minutos e 2 segundos. Eu vou salvar aqui o G-Code da parte verde. Agora eu vou ocultar a parte verde e eu vou imprimir a parte branca. Vou selecionar. E aqui temos o maior pulo do gato. Eu vou fatiar. Aqui eu vou precisar no deslocamento que ele faça o Z-Hope, né, de 1 milímetro, já está configurado. Mas também
tem outra observação, que é uma observação muito importante. As impressoras que possuem um sensor de nivelamento, quando elas vão fazer o home, que é aquele início de impressão que ela faz o teste em X, em Y, em Z, ela vem com o sensor BL Touch no meio, no centro da mesa, e verifica a altura. Então, se a nossa peça verde estiver aqui, ele vai fazer aquela verificação em cima da peça. Então, ele vai imprimir aqui a parte branca em uma altura errada. Tá? Então, como vamos contornar esse problema? Vamos aqui nas configurações, né, da impressora, Edit Presets, aqui em Machine G-Code. Vamos procurar, são duas coisas que temos que procurar. O G29, para essa impressora que eu vou utilizar, que é a Ender 3 V3, ela não tem o G29 aqui em Machine G-Code, no Start G-Code. Por quê? Porque ela tem essa opção lá na tela da impressora quando você vai imprimir. Ele pergunta se você quer fazer o nivelamento automático. Você vai ter que marcar, deixar em off lá. Você não vai fazer o nivelamento após a primeira impressão, só na primeira. E para impressoras tipo a Ender 3S1, que possui o G29, vai estar lá G29. Você vai comentar, porque senão ela vai fazer o nivelamento automático e vai dar erro, não vai funcionar. Então você vai colocar o ponto e vírgula aqui na frente do G29. Não esqueça disso. Se a sua impressora tiver lá o sensor de nivelamento BL Touch, você vai procurar aqui o G29 e você vai comentar. Para essa aqui que não tem o G29, que é a Ender 3 V3 SE, você vai ter que vir aqui no G28 e você vai pedir para ela fazer o home apenas em X e Y, tá? E não fazer o home no Z. Pronto, basta isso aqui. Aí você vai fechar e vai fatiar e exportar o G-Code da parte branca. Eu vou inclusive renomear aqui, eu vou colocar 2, que é para eu saber a ordem na hora de imprimir e para você também não se atrapalhar. E agora vamos ocultar a parte branca, ativar a parte preta, vamos fatiar e vamos exportar. Colocar aqui 3 preto. Ok. Eu queria aqui deixar uma observação muito importante. Eu fiz o teste aqui dessas impressões nas impressoras que eu possuo. Para a Ender 3 Pro, Ender 5 Pro, Sovol SV01, SV01 funciona. Isso aqui vai funcionar corretamente. E também para essa, para Ender 3 V3 SE. Eu não fiz esse teste na K1. Então, se você for fazer, você faz por conta e risco. E também nas impressoras mais antigas que fazem o home apenas aqui no cantinho, que é no caso da Ender 3 Pro, na Ender 5 Pro e na SV01, na Sovol, você não precisa alterar nada lá no G-Code de início, tá? Apenas na Creality Ender 3 S1, que tem o sensor de nivelamento, e na Ender 3 V3 SE. Qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários
que eu vou tentar responder, e se eu não souber eu vou tentar pesquisar para tentar ajudar aí, como eu faço sempre com todos que fazem perguntas aí para tentar ajudar. Então agora vamos imprimir, e após a impressão eu volto aqui para finalizar o vídeo com vocês. Então vamos lá, vamos imprimir. Olá pessoal, após a impressão eu vou trazer aqui novamente a peça para vocês, tá? Vocês já viram lá no início, a peça ficou muito boa, ficou bem com a textura lá da Ender 3V3, né? Que ela é áspera, ela é fosca, tá? Se você fizer aí numa impressora com vidro ou com aquelas mesas, né, de impressão que tem aquelas texturas, vai ficar muito legal também, tá? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de dar aquele apoio para o canal. Eu sempre estou trazendo coisas novas, coisas diferentes que vocês não encontram com facilidade por aí. Mesmo em cursos, vocês não encontram esse tipo de conteúdo. Então dê aí a sua força. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, de dar aquela ajuda aí que eu sempre vou tentar trazer vídeos para vocês. Eu só não faço mais vídeos porque o meu tempo ele é muito curto, tá? E eu quero mesmo ajudar, eu gosto de ajudar. As pessoas vêm, as pessoas me já muita gente já me achou no Instagram, e é um monte de pergunta, e eu sempre tento ajudar todo mundo, tá? Às vezes eu demoro a responder, porque como eu falei, o meu tempo é curto. Eu sou a minha empresa aqui, a Z3D, ela não é o principal, tá? Eu trabalho 8 horas por dia. Aí eu chego em casa, eu ainda tenho que fazer minhas impressões aqui depois, os meus trabalhos de impressão 3D. Aí é bem difícil eu ter um tempo, mas eu sempre estou encontrando aí tempo para estudar, para pesquisar e para trazer conteúdos para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E uma ótima aula, e até a próxima. Valeu!